obras do parque? Primeiro, como eu falei, desde o início do governo Lula, o presidente foi uniforme que gostaria que cada governo apresentasse suas prioridades. A gente já tinha feito essa apresentação lá no início, o BR-101, o BR-135, o Norte Xingó, que são obras prioritárias do Estado de Sergipe. E nós detalhamos a situação dessas obras aqui no mandamento dela. Obviamente, existem outras obras do governo federal em Sergipe de interesse do Estado, a maternidade, a nova maternidade nacional de Luz, que tem recursos do Estado e recursos da União, também foram detalhados aqui, e essas obras foram discutidas aqui no nosso apoio. O total de obras do governo federal, 11% são obras executadas em parceria com o governo do Estado. Esses 11%, essas obras prioritárias, foi que a gente vai detalhar como destravar algumas, qual o passo que dá, o que é que depende do Estado, o que é que depende da União. E nós vamos avançar nessas discussões de forma mais detalhada já na próxima semana, onde nós estaremos em Brasília, a convite do ministro Rui, para que a gente possa pontuar a exemplo do canal de Xingó, da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que a gente tem um projeto de ampliação dela bem adiantado já, e a gente quer discutir isso com o ministro de forma mais detalhada. Mas, como eu falei, a grande maioria das obras são obras de parceria do governo federal com os municípios e que serão detalhadas mais a fundo agora no período da tarde. A BR-101 vai ficar pronta quando, governador? Qual pode estabelecer? Essa pergunta é boa para você fazer ao ministro Rui, mas a BR-101, pelo que nos foi colocado aqui hoje, no trecho norte ela já foi retomada, agora entre abril e maio a gente deve ter um avanço da BR-101 Norte. A expectativa é que até junho do ano que vem a gente possa concluir os 27 quilômetros que faltam da BR-101 no trecho norte. O trecho sul ainda está numa fase de projetos para que ela possa ser concluída até o final do ano, a parte de projetos, e ordens civis sendo feita no ano 2026, mas o ministro pode dar uma resposta mais detalhada, mas pelo que a gente tratou aqui hoje, BR-101 Norte e Sul, esse é o Problema então não Nesse momento agora, o ministro Costa. Ministro, conclusão de toda a explicação da BR-101, qual a previsão dele? Primeiro, mais uma vez, agradecendo aqui ao governador por toda a receptividade, pela disponibilidade de toda a sua equipe, e houve uma apresentação mútua daquelas obras que são de responsabilidade de execução do governo federal e as obras de execução de responsabilidade do governo do Estado. Em relação às BRs, tanto a 101 como a 235 são responsabilidades do governo federal. O Ministério do Transporte estava presente através do seu secretário, juntamente com o DENIT. E, assim como o governador acabou de dizer, o trecho norte ele estará com suas obras de artes e obras complementares, a duplicação da via concluída até o final do primeiro semestre de 2026. O trecho sul ele está sendo contratado num modelo de contratação integrada, que se contrata o projeto executivo e a obra junto. Os primeiros lotes são 4 lotes agora em julho. Então o primeiro lote contrata em julho, vai desenvolver projeto aí de 4 a 6 meses e logo depois do projeto a obra se inicia. E até o mês de setembro a expectativa é que licite os outros 3 lotes na mesma modalidade, ou seja, de contratação integrada, e a partir daí nós teremos os 4 lotes em andamento. A 235 está em andamento a execução do projeto, porque ela se trata de uma duplicação dentro do estado de Sergipe. O governo federal ampliou bastante a execução dela em outros estados, porque aqui nós estamos pedindo a duplicação da 235. Em outros estados sequer ela era pavimentada, ainda era trecho de barro em outros estados, então nós avançamos em colocar asfalto em toda a 235, por onde ela passa em outros estados, e agora estamos debruçados para fazer o projeto de duplicação aqui dentro de Sergipe. Ministro, em 2023, 136 milhões foi o maior investimento do Nordeste do PAC, em Sergipe. Em 2025, agora, em torno de 76 milhões. Bilhões, aliás. O porquê dessa diferença, eu poderia trazer para a gente? Não, isso não é só em Sergipe, é uma diferença gigantesca do que o outro governo passado investiu e do que o governo Lula está investindo. Só na infraestrutura rodoviária,
o investimento equivale a 4 vezes mais do que está sendo investido, do que foi investido no governo passado, seja em rodovias executadas direto pelo governo federal, seja em processos de leilões e executados através das concessionárias. Houve uma mudança muito substantiva das contratações. Isso vale não só para as rodoviárias, mas para obras de infraestruturas, por exemplo, de portos, de aeroportos. Houve uma multiplicação por 5, por 6 vezes o volume de contratação. É por isso que nós temos 2 anos seguidos com o PIB crescendo de forma muito robusta. Isso é raro no Brasil, a gente tem uma sequência de 2, 3 anos com o PIB crescendo de forma sustentável. Normalmente os economistas caracterizavam o crescimento da economia brasileira como o chamado voo de galinha, né? Você sobe um pouquinho, daqui a pouco baixa de novo. E nós já estamos há 2 anos, com certeza teremos o 3º ano seguido de crescimento muito robusto do PIB brasileiro. E quando o PIB cresce, quando a economia cresce, significa que nós estamos gerando emprego. Por isso, em apenas 2 anos, geramos 3.200.000 empregos novos no Brasil. Temos a menor taxa de desemprego da história do Brasil. E temos, nesse momento, a maior massa salarial já paga na história do Brasil. Ou seja, isso tudo é resultado não só de investimento público, mas de muito investimento privado, articulado, incentivado, apoiado, estruturado por ações governamentais, como uma mudança completa da política fiscal, da política de incentivo às cadeias produtivas. Sobre o projeto de Xingó, mudança do projeto de Xingó? Eu só respondi uma. O projeto de Xingó, do projeto de Xingó, esse pleito, esse projeto é antigo. Desde o primeiro momento que nós conhecemos o projeto, vimos que ele tinha, na conceituação, muita fragilidade. Entre eles, a demanda apresentada incluía municípios do estado da Bahia, por exemplo, como justificativa. Estava lá na justificativa que precisava abastecer, por exemplo, Paulo Afonso. Paulo Afonso está em cima do lago, então Paulo Afonso não precisa do canal para ser abastecido. Então, o conceito e o projeto está sendo adequado. Houve questionamento evidente com essas fragilidades do Tribunal de Contas da União. E nós vamos acelerar essas definições, por isso eu convidei o governador na semana que vem para ir lá, para que possamos fazer uma nova reunião com o Ministério da Integração, com o Ministério, com a Codevasf, para que possamos redefinir e conceituar isso, para que os órgãos de controle do TCU não tenham mais o que questionar, e são questionamentos legítimos e corretos, não estou aqui colocando em dúvida, porque de fato havia, ao longo de muitos anos, não se foi ajustado o projeto de forma adequada, e ele precisa ser feito para passar em todos os órgãos de controle. O investimento total no Nordeste do PAC? O investimento do PAC. Agora total. Você me pegou, eu tenho de cabeça... 74 milhões aqui no estado de Sergipe. Sergipe eu sei, que eu estudei antes de vir. Mas assim, o governo federal é 1 trilhão e 800 milhões. Nós temos no estado de Sergipe 74, um valor muito robusto, que envolve investimentos, de, como eu disse, direto do governo federal e de empresas do governo federal, como a Petrobras. Mas eu posso garantir a vocês que não só para o Sergipe, mas não só para o Nordeste, mas para todos os estados brasileiros, é o maior investimento da história do país. Em nenhum momento, nenhum estado teve esse volume de investimento, algo parecido só no segundo governo do presidente Lula. Fora isso, nada parecido, mas eu quero aqui informar e compartilhar que, além do volume, há uma diferença muito grande, porque nós restabelecemos no país o conceito de pacto federativo, de respeito aos estados e aos municípios. Por que isso? Porque o presidente da República não definiu com seus ministros do gabinete dele essas obras. Nós chamamos todos os governadores eleitos em 22 para se reunir com o presidente, para reunir com a Casa Civil e ouvir deles, ouvir dos prefeitos quais eram os projetos prioritários. Obviamente a União tinha algumas opiniões e nós acordamos com todos os governadores, independente de partido político, um conjunto de obras escolhidas conjuntamente. Então eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a parceria com o governador. Estamos trabalhando junto para transformar essa escolha conjunta em que 100% dela esteja em execução no curto
A maior parte dos projetos é com os municípios, predominantemente quais os projetos? Olha, não em valores, né? Eu quero diferenciar isso porque são coisas diferentes. Quando a gente fala de valor, uma estrada, por duplicação da 101, duplicação da 235, são valores muito elevados. Então, um valor, os maiores valores estão no governo federal, execução do governo federal e em seguida do governo do estado. Quando se trata de quantidade, sem dúvida, a quantidade são os municípios. Nós estamos falando de muitas creches, de escolas de ensino fundamental, escolas de ensino técnico, de obras de CAPES, de obras de saúde, unidade de posto de saúde, ou seja, unidades que individualmente não são valores tão robustos. Uma escola de tempo integral custaria 7, 8 milhões, uma creche custa em torno de 5 milhões. Mas, ou seja, são muitos municípios, então isso, mesmo que seja 5 obras por município, vezes a quantidade do município, nós temos um volume muito grande. Nós vamos ouvir o ministro Márcio Macedo. Sobre o valor investido total, o montante para Sergipe, o valor investido total. Olha, os investimentos do governo federal e do governo do estado de Sergipe, eu acho que nunca se teve tanto investimento na nossa terra como está tendo agora. Então isso é fruto de uma parceria, do compromisso do presidente Lula com o nosso estado, da parceria com o governo do estado de Sergipe, com o governador Fábio. Eu acho que o volume de obras é algo que está entrando para a história do nosso estado, tanto do governo federal quanto do governo do estado, nessa parceria republicana que nós estamos fazendo. Ministro, relacionado à sustentabilidade, ministro. Aplicação para o estado de Sergipe? Primeiro, as garantias, é isso que se trata essa reunião de hoje. A reunião foi muito colaborativa para a gente identificar onde estão os gargalos, onde está andando adequadamente, onde precisa o governo do estado fazer as suas correções de rumo, onde o governo federal tem que fazer as correções de rumo, para a gente poder, no prazo determinado, no que concerne ao tempo de governo do presidente Lula e do governador Fábio, a gente cumprir todas essas obras que estão em andamento. Em relação às casas populares, essa é uma prioridade do governo do presidente Lula, teve resgatando Minha Casa Minha Vida. Algumas obras estavam paralisadas no nosso estado, como o exemplo do habitacional ali no bairro Santa Maria, que retomou e que vai ser inaugurado por esses dias agora, nesse semestre ainda. Então, são obras significativas, um volume grande de habitações. Nós estávamos tratando hoje aqui, inclusive, das que foram selecionadas, das que foram autorizadas, do que falta de documentos, tanto das prefeituras, das empresas e das entidades, para que a gente possa ter o máximo de habitações destinadas ao estado de Sergipe, virando realidade para as pessoas poderem realizar o sonho da casa. Ministro, em relação à sustentabilidade, eu estava olhando aqui no quadrilátero que vocês colocaram como foco. A sustentabilidade é uma coluna. Há uma linha. Isso. Porque entrou infraestrutura, sustentabilidade e geração de emprego. Mas quando eu me refiro à questão da sustentabilidade, se há um alinhamento, né, veja, do governo federal, do estado e dos municípios relacionado aos órgãos ambientais, porque também pode travar se não tiver em consonância, né, que uma obra estruturante também pode interferir na questão da sustentabilidade e pode dificultar o processo. Olha, o espírito dos órgãos ambientais faz parte da reunião, tanto da estadual quanto do governo federal, foi de colaboração à luz da legislação brasileira e estadual, poder ter a maior celeridade possível para que as obras possam ter a proteção ambiental, mas que ela possa ser realizada para levar o destaque para a nossa gente. Então, o espírito é de poder compatibilizar a obra, as ações com a sustentabilidade ambiental em cima do que a legislação preconiza. Ministro, aqui, para a gente concluir, a BR-101, por exemplo, o senhor tem o cuidado de observar as passagens inferiores, que inclusive nos municípios de Rosário do Catete e Maruim, que não existe no projeto até então, a preocupação de fazer essas passagens inferiores. Então, isso foi debatido hoje, inclusive uma das questões que foi conversada é que ali em Pedra Branca, que é uma área muito complexa, tem essas obras complementares que precisam ser feitas. Por isso que é possível que a obra do trecho norte, até o final do ano, ela esteja com as suas pistas já prontas, mas a obra não estará entregue porque tem essas obras complementares que precisam ser feitas. Ok, ministro, muito obrigado. Noel Lino para a Rede Boreal de Comunicação.